Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Está no ar mais um Vejam Só. Aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje, mais uma daquelas edições, assim, super polêmicas. Provavelmente não vai ser um debate tão acalorado, porque o tema hoje é mais um consenso da dificuldade. Mas é um tema polêmico, uma ideologia que avança muito e nós vamos entender os problemas, as dificuldades e como que isso está presente dentro da igreja. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Deixa eu já aproveitar e deixar aqui meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá, é mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar. Agradeço demais o carinho de toda a audiência do programa, tá bom? Muito obrigado. E falando em carinho de audiência, quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Charles. Encontrei com ele ali perto da região do metrô Belém, foi muito carinhoso, elogiou demais o programa. Muito obrigado, viu, Charles, pelo carinho, pela audiência, por nos acompanhar. Fica aqui registrado meu abraço a você, tá bom? Foi muito bacana te encontrar, foi muito legal mesmo poder falar com você e só comprova, né, e reforça a força do Vejam Só. Charles, meu irmão, grande abraço, obrigado pelo carinho. Deixa eu já apresentar então aqui os convidados para a gente começar a nossa conversa. Muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios a pastora Letícia Ferreira. Ela que é pastora na igreja Jesus Poder de Vida. Graça e paz, pastora Letícia, uma alegria recebê-la novamente. Estava um tempinho ausente, não sei que a agenda está sempre lotada, cheia, por isso, obrigado. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Zeca. Graça e paz a todos, que a unção do Senhor esteja sobre vocês. Sim, a agenda estava um pouquinho lotada, apertada, a faculdade, mentoria para mulheres, então é algo que está correndo bastante. Mas a gente sempre arranja um espaço para aquele que mora no coração da gente, né? Obrigado. Então, vocês moram no meu coração. Obrigado pelo carinho, pastor. É um privilégio poder recebê-la aqui, aprender contigo também. E hoje um tema onde a voz feminina é importantíssima de ser ouvida, né? Como tantos outros também, mas esse de maneira muito específica. Mas antes de a gente entrar no tema, vou pedir as informações da igreja, por favor, para quem nos assiste. Claro, vai ser uma honra. Nós estamos ali em Carapicuíba, na estrada da Gabiroba, número 80, todas as quartas-feiras, às 19h30 e domingo, 8h30 da manhã e às 18h30. Com estacionamento gratuito, sala para os teens, sala para os kids, culto de jovens, está acontecendo de tudo lá. Vem adorar com a gente, você que é daí da Zona Oeste. Boa, inclusive os contatos da pastora Letícia já apareceram para você, tá? O perfil no Instagram. Inclusive lá você vai encontrar muito material da igreja, né? A pastora é muito ativa nas redes sociais também, então vale a pena você chegar por lá. Tem muito material de qualidade para você poder consumir e, obviamente, se tiver interesse, outras informações da igreja também. Exatamente. Bom, de novo, obrigado, viu, pastor? Um privilégio recebê-la aqui no Vejam Só. E nós temos também a honra, a alegria de receber aqui nos nossos estúdios o pastor John Chiarotti, ele que é ministro da Igreja Comunhão Rara, lá em Itapevi. Pastor John, graça e paz, uma ótima noite. Seja bem-vindo novamente, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Satisfação conhecer aqui a bispa. Estamos pertinho lá, né? Carapicuíba, Itapevi, está bem pertinho. Mas desde já eu queria mandar um abraço para minha esposa, meus 5 filhos, que sempre estão me acompanhando, estão lá, pai, você estava no debate de novo e tal. E também um abraço para toda a membresia da nossa Igreja Comunhão Rara em Itapevi, nossos pastores presidentes, pastor Vando, pastor Hanna, aquele abraço. Obrigado, viu, pelo carinho de aceitar o nosso convite. Carapicuíba e Itapevi são perto uma da outra, né? 10, 15 quilômetros. Mas daqui tá longe, né? Daqui tá. Eu vou te falar, aqui viu? Teve uma caminhadinha. O Djal me convidou para dar uma aula lá em Itapevi. Falei, não, vem, irmão, é fácil, é rápido. Da onde você sai. Mas é bênção, viu? Inclusive, é tão bênção que eu vou lá de novo. Agora, em setembro, nós estamos lá no polo do SBL lá. Comer o bolo do Jabá. Nós estamos lá de novo. Quero deixar aqui registrado aqui minha gratidão e carinho aos irmãos de lá, que são, primeiro, muito interessados no estudo e uma igreja de comunhão mesmo, de comunhão. É bênção. Aliás, passa o endereço para quem nos assiste, pastor, por favor. Nós estamos localizados na rua Rosângela Mariana Lima, 504, pertinho da estação ali do Engenheiro Cardoso.
Nossos cultos são às quartas-feiras, às 19h30. Domingo, às 17h, nós estamos lá em oficina de oração, com exceção do primeiro domingo que nós fazemos na parte da manhã, às 9h. Então, você é nosso convidado, você que também é da Zona Oeste, como diz a bispa, você é nosso convidado aí. Boa, fica aí o convite. Inclusive, o Instagram da igreja, o Instagram do Pastor Djalma também já apareceu aí para você. Você pode ir lá e tirar suas dúvidas e outras informações que você tiver interesse também sobre a igreja ou o ministério do nosso irmão e outros trabalhos que a igreja realiza lá também. Inclusive, vamos comemorar também agora em setembro o aniversário, né? Vai ter programação especial. Quais as datas, pastor? Dia 27 e 28 de setembro nós estaremos comemorando 14 anos em Itapevi. Boa, então fica aí o convite também para você da região. Ser com certeza uma grande festa lá na igreja também, tá certo? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Vamos colocar na tela aí o tema de hoje. E aí, botou na tela, a polêmica já começa. Certeza que já vai pipocar mensagem, todo mundo falando. E nós vamos tentar abordar um pouquinho sobre isso e alguns aspectos desse pensamento, principalmente dentro da igreja, tá bom? E os problemas que isso traz. A pastora Letícia vai começar, depois o pastor Djalma vai falar, e aí nós vamos colocar algumas questões práticas, algumas perguntas que eu sei que vão aparecer também, e nós vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. Primeiro, pastor, eu quero que, se for possível, de maneira rápida, uma definição do feminismo, não sei se isso é possível, e, na sua opinião, o porquê que é perigoso o avanço desse pensamento dentro principalmente das igrejas, por favor. E, obviamente, se na sua visão, se isso é perigoso, né? De repente pode não ser também, por favor. Bom, antes de mais nada, dura coisa tu me pedistes, né? Para falar do feminismo de forma rápida, e rápida, né? Nossa, aí, olha... Aliás, pastores, talvez esse seja o grande problema, às vezes, das nossas discussões, né? Muito superficial e raso. Querer sempre ser rápido para definir algo tão complexo que começou em 1800. Mas é o nosso tempo, né, pastor? Tudo bem, os vídeos do TikTok aqui. tem só 1 minuto, só assim, 1 minuto você não conseguir definir. Mas ali é dopamina constante. Então, quando a gente fala do feminismo em si, quando ele começou a ser criado lá em 1848, para algumas mulheres, ele tinha um objetivo até que louvável. Um objetivo do quê? De trazer a igualdade, o direito para a mulher de votar, a igualdade e o direito da mulher poder trabalhar e a igualdade da mulher poder ir para uma faculdade, porque ela não poderia fazer isso sem autorização do pai ou do marido. Tinha que ter autorização de algum homem, né, que ali corroborasse com a decisão dela. Todavia, começaram a existir ondas do feminismo. E essas ondas é onde entrou o perigo. Nessas ondas é onde vem a crescente, vem vindo a distorção. E quando a gente fala do feminismo, no início, a sua origem é igualdade. É querer que a mulher tenha o direito de voltar, de trabalhar e de estudar como o homem tinha. Porém, essas novas ondas, aí entrou o perigo. Que é onde a gente fala do perigo, do tema, é esse, com essas novas ondas, ele vem se alastrando e deturpando as visões daquilo que Cristo colocou dentro da igreja. E agora, não apenas no feminismo, mas o feminismo. Pode até pesquisar aí sobre isso, que é algo que está vindo além, que é o quê? Onde a mulher não está mais em pé de igualdade, ela está acima. Querem colocar a mulher como superior. Isso dentro da igreja é um perigo. Colocar a mulher acima do homem vai contra tudo que as escrituras nos diz. E se é contra a escritura, é anátema, é maldito. Aí daquele que acrescentar ou tirar um tio da minha palavra. Sim. Então, nós não temos esse direito. A mulher, onde Cristo coloca ela como uma auxiliadora, uma adjuntora. Onde o homem na tua casa é o cabeça. Então, se o homem na casa é o cabeça, a mulher ela pode andar lado a lado com ele, que lá em Gênesis 1:27 diz que Deus criou homem e mulher à sua imagem, os criou. Então, nós vemos que Deus colocou em nível de igualdade. Todavia, achar que a mulher não precisa do homem, que é o feminismo, já é contraditório. E achar que o feminismo nas novas ondas que vêm, onde meu corpo, minhas regras, minha liberdade, eu decido, eu posso fazer o aborto, aí é aí que entra o perigo. Tem um problema, né? Aí entra o problema. São muitas camadas, né, que tem isso daí. Às vezes é difícil até a gente tirá-las ali, né, e tentar entender, mas tem muita coisa que eu quero voltar e pensar junto com a irmã também,
para a gente poder entender do que nós estamos falando. Mas, eu quero te ouvir também, Jal. Primeiro, falando rapidamente do perigo disso. Eu acho que a gente já tem uma definição aqui que dá para a gente partir daí. Perigo, se você observa que isso avança mesmo dentro da igreja e o que pode ser feito ou o que deveria ser feito para combater isso, por favor. É bem como a Bispa ela deixou claro, e eu acho que nós vamos acabar tendo mais uma conversa mesmo do que um debate, né? A gente concorda em basicamente quase tudo, né? Ela falou a respeito das ondas do feminismo, começa de uma forma legal, direito, igualdade no trabalho, direito a voto, estudar. Tá certo que na época, como tinha uma sociedade muito machista também, isso aí acabou eles não aceitando nem essa ideia, esse direito que a mulherada estavam exigindo nessa época, né? E porque aí vem aquela questão, a mulher vai sair para estudar, vai sair para trabalhar, com quem vai ficar os filhos? E aí tem gente que atribui essa consequência da criminalidade, essas coisas, por conta da saída da mulher de dentro de casa e tal. E é algo assim que eu acho que hoje nós vemos essa questão do feminismo muito avançado ao ponto de chegar no feminismo, como ela fala. A mulher, é muito comum hoje ouvir até dentro das igrejas, eu não preciso de homem para nada, não preciso do meu marido para nada. Eu banco a casa quando a mulher ganha mais que um homem e tal. E aí que está o perigo, quando a gente começa a tirar a autoridade do homem, que foi constituída por Deus, para colocar a mulher acima. E o homem ficar submisso à mulher. Eu sou pastor local, pastor dirigente de igreja, e a gente faz bastante atendimento em gabinete pastoral. E a maioria dos casos de crise no casamento a mulher pega, ela fala, eu não me sinto amada. E aí Cristo falou, ama a tua mulher como Cristo amou a igreja dando a própria vida pela mulher, né? E aí a reclamação do homem é o quê? Ela tira minha autoridade. Então o homem ele tem ele erra às vezes por achar que sustentar a casa já é o suficiente e não precisa amar, sendo que a Bíblia diz para amar. E a mulher ela não aceita às vezes se sujeitar à autoridade do marido dentro da casa. E isso, quando a gente vai para o campo da igreja, acaba piorando, porque dentro da igreja nós vemos alguns casos, por exemplo, de lideranças femininas que elas estão trazendo esse feminismo para dentro da igreja, ao ponto de excluir qualquer liderança masculina, falar que isso aí é machismo, nós já não estamos mais debaixo daquela visão patriarcal, que não sei o quê. Então, eu acho que é muito perigoso quando nós desconstruímos mandamento de Deus, onde a mulher ela é auxiliadora do homem. O homem é o cabeça, como ela falou, a bispa falou, ele é o cabeça da casa. Lógico que a mulher ela não deve ser submissa também a um homem que não é um homem de Deus. Também não dá direito a ser rebelde. Mas se é um homem de Deus, se ela está casada com um homem de Deus, por que não se submeter? Entendi. Deixa eu colocar a enquete para o público participar também, depois eu volto, que a cabeça está fervilhando aqui, tá cheio de pergunta aqui, ó. @programa Vejam Só, acessa lá. Põe na tela aí, por favor, a enquete que a gente colocou lá. O que torna o feminismo perigoso do ponto de vista espiritual? Qual que é o perigo? Olha lá, coloca o eu no centro em vez da vontade de Deus, que foi isso que nossos convidados falaram aqui, né? A mulher ganha um destaque, aí já não precisa do homem, e a vontade de Deus é que o homem tome essa liderança, o cabeça, beleza. Segunda opção, não é perigoso. E a terceira opção, não sei. Então vai lá, vote, dê a sua perspectiva, você pode até justificar a sua escolha na postagem também, tá bom? Eu imagino que essa enquete aí já tá fadada a dar só uma resposta, né? Mas, de repente, posso ser surpreendido. Vamos ver. Bispa Letícia. Bora lá. O feminismo não foi algo necessário e ainda o é por conta do machismo, principalmente dentro dos ambientes religiosos? Qual a minha visão a respeito disso, dentro até mesmo das escrituras e com base no que ele veio? O feminismo, no seu início, ele foi necessário. A busca por igualdade. Até porque quando nós entramos dentro da igreja, tem muitas pessoas que falam, a mulher não pode ser pastora, a mulher não pode ser ordenada. Então, a gente vê, tanto que eu já vi em debates aqui, em outros lugares falando sobre isso, a gente vê que Cristo, ele traz o nível de igualdade entre o homem e a mulher.
Cristo nunca menosprezou, Cristo nunca diminuiu. Deus também não diminuiu, mas ele colocou algo sobre o homem. Todavia, a sociedade, vamos entrar um pouco aqui e filosofar rapidamente. A sociedade, por se afastar do amor de Cristo, o amor da humanidade se esfria e as pessoas começam a lutar e buscar incessantemente por poder. Então, o que o homem queria? Que ele mandasse em tudo, que ele cuidasse de tudo, que ele dominasse tudo e que ele fosse o centro de todas as coisas. Então, a sociedade foi evoluindo para isso. E a mulher, vamos parar para pensar que anos atrás, a mulher, ela não tinha nem o direito do nome dela ir para o nome do filho. Esses dias eu estava conversando com o meu pai e, de repente, eu falei assim, pai, por que o senhor só tem um sobrenome? O senhor não tem um tal outro sobrenome? Ele falou, esse era o sobrenome da tua avó. O teu avô não deixou ela colocar. Então, olha isso, meu pai tem 63 anos. E 63 anos atrás, a mulher não tinha o direito de ter o nome dela na certidão do filho, na identidade do filho. Então, olha em que sociedade nós vivíamos. Então, aquele movimento, eu consigo ver como algo que não feria as Escrituras, não feria os princípios, porque Deus derramou do teu Espírito sobre toda a carne. Ele deu dons a todo o gênero humano, Ele criou homem e mulher à tua imagem. Então, se Deus fez tudo isso, é para o quê? Qual o propósito da unidade? Lá em Gênesis, capítulo 1, antes de tudo ser deturpado, que o homem e a mulher andassem lado a lado. Eles fossem parceiros. Far-lhe-ei uma adjuntora, em outras traduções, uma auxiliadora idônea e que caminhe contigo. Então, trazer uma idoneidade, trazer uma base para a mulher, não é para o homem andar na frente e a mulher lá atrás. Tanto que Deus tirou, né? Alguns até fazem essa analogia da costela, que é para andar lado a lado com o homem. Então, ter os mesmos direitos, ter a mesma visão. Sim, e quando nós falamos disso, muitas vezes dentro da igreja, entrando o feminismo, as ondas, da segunda onda em diante do feminismo, eu já começo a me opor. Que é onde a primeira onda é aquilo que eu trouxe, a igualdade do trabalho, do estudo e de votar. A segunda onda é onde eles começam no quê? Na questão da mulher ter a própria liberdade do corpo, da sua ideologia, e aí vai indo um caminho, o aborto já vem na terceira onda, aí já vem um caminho que perde-se a base. Mas quando nós falamos se esse movimento foi importante ou não, ele foi importante, mas ele deveria ter sido cessado naquele momento. O problema está em ele continuar. Sim, dos outros pormenores. Mas aí, Dial, não entra essa questão de ser uma resposta ao machismo dentro da igreja mesmo. Eu vou pensar uma fala assim, até sua, a pastora Letícia também falou, mas daí é bom que daí a partir disso o irmão pode até justificar mesmo assim. Quando vocês falaram assim, a mulher não precisa do homem, falar isso é um problema. Mas se o homem falar que não precisa da mulher, ninguém fala nada, tá tudo bem. Qual que é a problemática nisso? Não é um pensamento machista? O problema é Deus falar, não é bom que o homem viva só, né? Então e aí engloba homem e mulher. Engloba, mas depois também não vai falar que pode ser, se a pessoa não quiser, igual Paulo fala. Não, até Paulo, mas Jesus, os discípulos mesmo vão falar para Jesus, quando Jesus vai falar do casamento, né? Falou, nossa, isso daí é muito difícil, hein? Mas é assim? Falou, então, tem gente que é melhor então não casar. Não casar? Fala isso para os homens. Bem, mas daí vocês dois falaram isso. A mulher não... Como é que vocês falaram? Mas o problema não precisa de homem. E aí é um problema. O problema é você falar isso dentro do casamento. Entendeu? Tá bom. Então vocês fizeram um outro recorte. É uma pessoa casada falar que não precisa do marido para nada. Eu, como jornalista, preciso o marido falar que não precisa da mulher, mas casou para quê, assim, abençoado? A gente pensa o quê? Quando você Mas casa... se a mulher escolher, por exemplo, viver solitária. Não, aí... Se elas com o dinheiro celibato. dela, com o trabalho dela. Aí pode, não tem problema? Sem problema. Agora, a questão é, dentro do casamento nós estamos ouvindo isso. Entendi. Meu marido não presta para nada. Mas daí mulher, é fácil, hein? Tem um monte aí que não presta. Tem um monte. Eu concordo nisso. Só que, e quando, por exemplo, a mulher, ela é abençoada num trabalho, ganha bem mais, e aí ela traz isso como para dentro da casa, falando, eu que banco a casa. Sendo que o cara, às vezes, está trabalhando, ele ganha bem menos,
entendeu? Mas, assim, quando nós casamos, nós nos unimos e somos uma só carne. Então, se eu ganho 2 mil, minha mulher ganha 20 mil, nós ganhamos 22. Então, não tem esse negócio de eu não preciso do meu marido para nada. Eu entendo. Eu gente, entro numa questão aqui, rapidamente, é a questão que não tem problema a mulher ganhar mais do que o homem. Não tem problema a mulher ser mais ativa do que o homem. O problema está em ela não respeitar a autoridade que Deus colocou sobre o marido. Perfeito. Acabou. A autoridade não é financeira. Exato, a autoridade. Isso. Nós não falamos de autoridade financeira. Isso. Nós não estamos falando de posição, de status. Isso. Mas no mundo espiritual, é sair daqui do físico e ir para o espiritual. E tem um motivo, né, Bispo? Qual que é o motivo? O pecado. Exatamente. Quando Deus dá a consequência do pecado, Deus fala, a sua vontade será... Para o teu marido. Ele que vai desejo. dominar. Exatamente. Então, não é a Deus... Não. O pecado da mulher e do homem colocaram consequência. O do homem é a questão do trabalho. Sim. E o da mulher, a vontade presa A vontade dela está ligada ao marido. Tanto que, aproveita aqui já para falar algo que eu falo muito na mentoria para as mulheres, e eu aconselho você, telespectador, principalmente você, mulher que está me ouvindo, é o quê? Antes de sair para trabalhar, tenha um consenso dentro da tua casa. E algo que eu fiz e a minha vida destravou financeiramente, em todos os aspectos, eu sentei com meu marido e eu pedi, me abençoa. Eu quero a tua bênção. Eu vou... Se vier, porque tem muitas mulheres que estão indo, estão sofrendo, estão machucando, porque elas estão indo com problemas em casa. Então, chega o problema do trabalho, chega o problema da igreja, e em casa já é terceiro problema. Sim. Então, o maior problema da mulher está em ela não conseguir entender que ela tem sim... Gente, é só a gente abrir Provérbios 31, a mulher de Provérbios 31. É uma mulher que trabalha, é uma mulher independente, é uma mulher que negocia, é uma mulher que dá ordem às servas, é uma mulher que cuida dos filhos, é uma mulher que quando o marido dela entra na cidade, ele é honrado por causa dela. Perfeito. Só que ela o respeita. Então, quando nós falamos do feminismo atual, o problema é o quê? A ausência do respeito. Perfeito. É aí que entra o problema. Perfeito, entendi. E talvez esse seja o grande perigo das ideologias, e aqui eu quero fazer um parênteses aqui, né? Quando elas falam do respeito da mulher para com o homem e tudo mais, vale a mesma coisa para o homem, viu, gente? Sim. Tá bom? Então, se você, maridão, ganha mais que sua mulher, você não vai oprimir a sua mulher por causa do dinheiro, que foi aquilo que o pastor Djalma falou. Você tem que amar a sua esposa como Cristo amou, dando a sua vida, tá bom? Então, fica aqui nessa questão também. Senão o pessoal vai falar, só tá olhando... Não, vale para todo mundo, tá? Senão fica... É como o Zeca acabou de falar, para o homem acaba ficando até mais elevado o grau aí Não, sem dúvida, sem dúvida. Ao ponto O exemplo de entregar Cristo a vida por ela. A mulher, Deus pede o quê? Se submeta ao seu marido. Sim. E aí que está a questão. Tem mulher que elas não aceitam ter alguém de igual estatura acima dela. E aí, dentro da igreja, fica pior ainda. Nós vemos aí homens que não aceitam o ministério feminino e mulheres que se acham livres o suficiente para estar acima das escrituras, para exercer todo tipo de liderança. João, dá uma perspectiva masculina aí nessa polêmica, porque não tem muita culpa do homem nisso daí também, não? Vou colocar aqui, vamos rasgar aqui, que o horário já permite, nós já estamos mais livres aqui, só a gente. Muito bananão aí, né, Djalma? Tem. E aí, os bananão, as mulheres tomam conta mesmo. A mulher acaba tendo que tomar a frente, porque o cara... Agora você falou uma coisa boa. A mulher, às vezes, é obrigada a fazê-lo, porque o cara é tão banana que não faz. E, às vezes, em outros casos, ela aproveita a bananice, né, do marido e passa a perna mesmo. Mas dentro da igreja isso é muito comum. Quantas vezes vocês já ouviram essa fala assim, ó, a gente não tem homem para ser líder na igreja. Então não dá para levantar um pastor. Disponível. Ou porque ele não quer assumir a responsabilidade, ou porque ele não se capacitou, tem vários motivos. Mas em inúmeras igrejas acontece isso. Inclusive, muitas delas começou com essa questão da ordenação, porque ó, a gente precisa levantar diácono, não tem homem, vamos colocar as mulheres que estão lá. Tem jeito. O trabalho precisa continuar. Não tem presbítero, vamos botar as mulheres lá para dirigir. Porque... precisa de um pastor aí, não tem pastor, mas tem, então vamos botar... Às vezes até uma dinâmica do trabalho, né? E porque tem muito homem que largou mão, né, Djalma? A gente tem que entender que a igreja ela tem necessidade, né? E se nós formos olhar pelo campo bíblico, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer... na Bíblia não tem tia dos kids, não tem...
Tem essas coisas, mas pela necessidade da igreja, precisou ser levantado pessoas para cuidar dos departamentos, liderança feminina. Eu, como pastor da igreja local, atendimentos em gabinete, tem pastores dentro do nosso próprio ministério que atendem mulheres no gabinete. Eu não atendo. Quem que cuida dessa parte de aconselhamento pastoral das mulheres na igreja que eu presido? A minha esposa. A minha esposa, ela é alguém capacitada para estar atendendo, aconselhando essas mulheres que chegam com problemas de traumas, problemas psicológicos e tal. Mas, assim, minha esposa, ela tem bem claro que foi derramado sobre mim a autoridade sobre a igreja e ela se submete, ela está como minha auxiliadora ali. Agora, o problema que eu vejo é que tem casos que a mulher, ela toma do marido a liderança. Autonomia. Toma, né, pastor? É difícil discordar. Mas tem muito caso que se a mulher não fizer isso, não vai, né? Na realidade, o maridão... Se a gente parar para pensar, a igreja ela é um organismo vivo. E eu sempre prego, e de um ano para cá eu falo isso praticamente em todos os cultos da minha igreja. A casa tem dono. Com todo respeito à posição do pastor, mas quando a gente fala que o homem é o cabeça da casa, o apóstolo Paulo também diz que Cristo é o cabeça da igreja. Se Cristo é o cabeça da igreja, a última ordem vem dele. A casa é dele, a ordenação é ele que traz. Então, se nós falarmos que a mulher toma como? Quando o marido precisa fazer uma visita, ele não faz, ela vai e faz, ela está tomando? E aí ela ora, Deus cura, Deus restaura, Deus liberta, e aí aquela pessoa começa a enxergar nela uma autoridade, a qual o outro que não fez, que deveria ter feito, perde essa visão, só que a unção começa a ser derramada sobre ela. Porque não é uma questão de tomar, é uma questão de o Espírito Santo usar. E eu sempre amo aquele versículo quando o apóstolo Paulo fala a multiforma da graça de Deus. Deus, ele é um Deus, tanto que há aquele livro que eu sempre aconselho as pessoas lerem, o Fator Melquisedeque, que Deus ele tem diversas formas de se revelar. Deus ele vai, na sua igreja, pastor, tem vários homens, Deus vai lá, vai usar homens. Agora, quando a gente para pensar sobre essa questão da mulher, poxa, por que Deus colocou um rei para governar Israel com 7 anos de idade? Por que ele não deixou a Thalia lá governando? Por que ele tirou a Thalia e colocou com 7 anos de idade? Você vê que Deus não segue um padrão. Quem coloca muitas vezes o padrão é o homem. E quando a gente fala do padrão dentro da igreja, vem por uma questão muitas vezes até pelo que tinha mais na época disponível a trabalho. Se a mulher não tinha sua liberdade, se a mulher não tinha sua independência, como que ela iria visitar? Como que ela iria aconselhar, sendo que ela também não tinha nenhuma posição? Agora, na atualidade, nós vemos que a mulher, muitas vezes, ela se prepara até mesmo mais do que o homem e ela está até mais apta. Então, por causa do gênero, a qual Deus não difere, por causa de gênero, aí ele não vai derramar do Espírito. Só que a palavra diz que ele derramaria do Espírito sobre toda a carne. E se ele é o cabeça da igreja, se ele é o dono, se ele é aquele que gere todas as coisas, o noivo que vai vir buscar a noiva, ele pode colocar quem ele quiser, onde ele quiser. Então, por mais que a gente veja que não tem a tia dos kids, não tenha o pessoal dos X, mas nós vemos que é uma necessidade. Então, aí quando nós vemos que não há também algo em que o próprio Jesus proíba, porque a primeira pessoa a pregar o evangelho de Cristo ressurreto, a anunciar, foi Jesus falando para ela, vai e diga. Mas então... Só para organizar aqui, depois da fala do Djal, nós vamos para o intervalo, tá bom? Chamar um intervalo, mas pode então, assim, falar, pastor. A bispa faz uma diferenciação entre a autoridade do homem na casa e na igreja. Sim, total. Entendeu? Então, total. Na igreja, quem define o padrão é Cristo e não quem... Ele levanta quem ele quiser, a mulher pode ser presidente da igreja. Pode. Tá? Mas, assim, amparado em quê? Nas escrituras, quando a gente olha para as escrituras, você vê que Deus criou homem e mulher. Pera, deixa eu chamar o intervalo, porque a resposta acho que vai demandar um pouquinho mais de tempo. A gente faz o break e volta daí, então, da pergunta do Djal, né? Um parado em que a pastora, então, entende que é possível
a mulher ser líder da igreja mesmo, não é isso? Da congregação. Da congregação. Boa. Então, ó, vamos para o intervalo rápido. É o tempo de você tomar uma água, dar uma respirada e, se quiser, fazer uma pesquisa no Google aí. Vamos ver se a inteligência artificial te ajuda nessa resposta. Não sei não, viu? Vamos ver. Ó, telefone da Agrade na tela. Quer estudar teologia, quer se aprimorar no conhecimento da palavra de Deus? Vai lá. Academia Teológica da Graça de Deus. Agrade. Código 11 3115-0819. 3115-0819. Amanhã é horário comercial. Liga, fala com o pessoal da secretaria, tira todas as suas dúvidas. Vem fazer parte do time da Agrade. Além disso, redes sociais da HIT. Vem conhecer a emissora, a programação, o conteúdo, os apresentadores, os programas, os temas, tudo que é debatido e mostrado e falado e preparado aqui na HIT está aqui para você, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta, intervalo rapidíssimo aí no programa de hoje. Hoje falando sobre o feminismo, o avanço desse pensamento da igreja, os perigos e tudo mais. Pastora Letícia Ferreira, pastor John Chiarotti, que já no primeiro bloco deram suas observações, falaram que seria um bate-papo muito agradável, muito tranquilo, mas já colocaram uma pimenta na conversa, né? Já colocaram uma polêmica. E nós terminamos o primeiro bloco com a pergunta do Dial para a pastora Letícia sobre onde ela identifica que a Bíblia autoriza a mulher, então, a assumir liderança dentro da igreja. Vale só ressaltar aqui que o Dial não é nem contra a ordenação feminina. O ponto que ele coloca ali é que a mulher tem autoridade eclesiástica, né? Sobre a igreja, inclusive às vezes sobre o próprio marido, que é pastor ou não, e também sobre uma denominação, se for o caso, como presidente ou líder dessa denominação. A pastora começou respondendo, falou que tem base, que essa base está em... Vamos lá, pastor. Vamos lá. Eu entendo que o pastor Djalma traz e todos os outros trazem, e eu quero ler aqui quando o apóstolo Paulo, é isso que ele gerou, tudo isso até hoje, em 1 Timóteo 2,12. Não permito, porém, que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porém, vamos entender uma coisa. Apóstolo Paulo, nessas cartas, são cartas situacionais. São cartas para igrejas, para a situação daquele ambiente. Quando nós vamos ali olhar essa epístola, nós vemos que o povo daquele lugar, as mulheres eram as sacerdotisas, as mulheres eram as que ofereciam cultos a Afrodite, as mulheres ensinavam. E elas estavam se convertendo e, ao invés de se sujeitarem, começou a querer criar uma bagunça. Elas queriam trazer a posição dela, queriam falar a posição dela. O apóstolo Paulo falou, não, calma aí. A mulher não ensina, você vai aprender em casa com o teu marido para depois você vir falar. Porque se nós falarmos que a mulher não pode assumir um cargo de liderança, então o que nós iríamos dizer do próprio apóstolo Paulo, que elogia diversas mulheres? E cargos de liderança, Febe, que é diaconisa, que ele mesmo diz. Se nós formos falar que a mulher não pode assumir um papel de liderança, por que numa época patriarcal, ele, por as 3 vezes que ele cita Priscila e Áquila, as 2 primeiras ele coloca a Priscila na frente, como alguém dando honra a ela, querendo dizer que ela estava à frente. Então, quando nós falamos do ministério, como eu entendo que Cristo é o cabeça da igreja, então ele é quem vai dar a capacidade, ele é quem vai dar o direcionamento, ele é quem vai instruir, porque a casa é dele, a noiva é dele e ele vai vir buscar. Agora, quando a gente fala assim, mas uma mulher pode ordenar, pode liderar sozinha, aí já entra um perigo. Eu acredito que o interessante da liderança, a mulher pode sim estar em um cargo eclesiástico, muitas vezes estar à frente do ministério, desde que seu marido esteja junto com ela. Agora, ela sozinha, a não ser que ela tenha assumido um celibato, aí é algo muito delicado, porque aí a gente entra naquilo que o apóstolo Paulo também diz, o jugo desigual. A mulher está no nível espiritual e o marido está em outro. Mas, muitas vezes, a mulher tem muito mais ousadia, ela tem muito mais proatividade na obra do que o homem. E o Espírito Santo vai enchendo ela e capacitando mais.
Porque se nós falarmos que a mulher não pode assumir cargo de liderança, nós estamos dizendo então que o Espírito de Deus, ele é limitado ao gênero, quando na realidade não é. Quando ele mesmo diz lá em Atos, né, que vem a confirmação daquilo que Joel havia dito: eis que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Macho, fêmea, homem, mulher, Deus vai derramar do teu Espírito. E quem guia a igreja, quem direciona a igreja é Cristo. Se é Cristo, é Ele quem vai dar instrução a esta mulher. Porém, com a visão que eu tenho, dentro da igreja, a mulher pode estar em um cargo de liderança eclesiástico elevado? Pode. E quando ela chegar em casa, ela precisa ter inteligência emocional e sabedoria para aprender a se sujeitar ao marido. Porque aí talvez, pastor, o que acontece muito, e eu falo porque eu também já atendi assim, a mulher não consegue diferenciar. Aquele exemplo que a gente deu até no primeiro bloco. Ela sai, na empresa ela manda em todo mundo, cuida de todo mundo e acaba com todo mundo lá. E aí chega em casa, ela quer impor a mesma coisa sobre o marido. Não. Na igreja, você pode ter um cargo, na tua empresa, você pode ter um cargo, mas na tua casa o cabeça é o marido. E é aí que entra o conflito. Porque muitas igrejas não aceitam até mesmo a ordenação da mulher exatamente por causa disso. Porque acha que se eu colocar ela ali, ela não vai ouvir o marido, ela não vai ouvir ninguém, ela vai achar que ela é autossuficiente. E não é. Porque quando nós falamos da igreja, nós estamos falando da unidade do corpo. O corpo não existe sozinho. A minha cabeça é linda, é perfeita. Arranca ela do meu corpo para ver que vai ser útil. Que função que ela vai ter, né, Edial? O que você acha? Respondeu bem? Essa questão que ela trouxe de Timóteo lá, sobre a mulher não ensinar, e ela trouxe até esse contexto e tal, mas aí se a gente for levar por essa perspectiva, tinha homens pagãos também, então ela vai se aconselhar com o marido, sendo que o marido também veio do paganismo, de repente, então também, assim, eu acho que não é base para dizer, e nem foi o texto que eu usei para querer tirar a autoridade da mulher dentro da igreja, né? Nós vamos ver lá em Efésios 5:22, falando: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. E aí a bispa, ela deixou bem claro que ela faz uma distinção entre a mulher em casa e a mulher na igreja. Na igreja, quem manda é Cristo, Cristo ele levanta quem ele quiser. Só que aí nós vamos ver a exigência que em Timóteo também fala sobre para ser um obreiro bem aprovado. E aí ele fala marido de uma mulher só e tal. Nessas ordenanças nós vamos ver sempre levantando um homem como autoridade para poder governar. Na mão do homem está estabelecido o governo. A mulher está estabelecida a ser auxiliadora do homem. Não que a mulher não possa pregar, não que a mulher não possa ser pastora. Eu defendo que existem pastoras. Como ela falou, a bispa mesmo falou sobre a diaconisa, ali ela não está num cargo de liderança da igreja, ela está num cargo de auxílio da igreja, porque diácono não é pastor, diácono está auxiliando. Quando ela menciona sobre, o Paulo, quando ele vai mencionar Priscila e Áquila, às vezes ele dá honra falando o nome da Priscila e as primeiro. Filhas de Filipe, que profetizam. Mas o profeta, ele é autoridade sobre a igreja? Mas ele faz parte do corpo da igreja. Então, mas ele está em autoridade na igreja. Na igreja, pastora, nós não vamos ver nenhuma liderança feminina conduzindo uma igreja. Por quê? Porque nós não vemos na Bíblia. Só me falar uma pastora ou uma apóstola levantada por Jesus. Mas a gente vai pegar aqui e vamos analisar o seguinte. Na Bíblia também, até Débora, não havia nenhuma juíza em Israel. Então, mas é ungida. Quem que era ungida no Antigo Testamento? Rei, sacerdote e profeta. A juíza foi levantada por quê? Por uma necessidade do povo. E hoje, a mulher numa liderança não pode ser uma necessidade do povo, como nós acabamos de dizer aqui. Quer dizer que o Espírito Santo trabalhava de uma forma e ele muda a forma dele ou a forma dele é a mesma? Mas aí se a gente for então colocar como liderança quem Deus usou. Deus usou a jumenta. Vamos consagrar então. Vamos trazer como autoridade. Eu não digo que nós vamos consagrar, entendeu? Mas se os filhos não clamarem, as pedras clamarão. As pedras clamam, então, só que... se ninguém se posicionar, Deus levanta até uma jumenta para colocar. Mas a questão é que a senhora colocou que se a mulher é mais proativa que o homem, então ela tem o direito de exercer a liderança. Não estou falando de direito, não é porque a minha mulher, de repente, é proativa na igreja, que ela vai passar por cima de mim dentro da minha autoridade, dentro da igreja constituída por Cristo e amparada nas Escrituras. Então, assim, eu respeito o pastoreio feminino,
eu respeito. A mulher, ela tem todo o direito de pastorear, de ser missionária, de ser evangelista, de pregar, de estudar. Só que dentro das Escrituras nós vamos ver que Deus ele levanta 12 para serem os líderes, os 12 apóstolos. Nós vamos ver, tem até umas polêmicas a respeito das apostolisas ali, né? Se elas tinham o mesmo grau de autoridade como os homens, aí eu já não consigo dizer amparado nas Escrituras isso, mas quando nós vamos olhar depois de Jesus ser assunto ao céu e a igreja começar a andar, nós não vamos ver nenhuma mulher como pastora da igreja, nós não vamos ver apóstolas conduzindo a igreja, um rebanho de Cristo, sempre é um homem auxiliado pela sua mulher. Pastora Letícia, a irmã vai obviamente ter a oportunidade de continuar, mas eu só queria colocar uma outra questão nisso daí, porque muita gente vai utilizar o avanço do feminismo como motivo para essa questão que o pastor Djalma está colocando aqui, tá? Então, ou seja, hoje as mulheres assumem esses cargos de liderança, porque o feminismo introduziu isso dentro da igreja. Olha o feminismo aí! Então, queria que você aproveitasse a sua resposta e desse um pitaco nesse sentido também, se esse é um problema do feminismo ou, como a irmã vem defendendo, dizendo, é algo que a Bíblia mesmo coloca. Vamos entender, não é um problema do feminismo. E assim, por mais que a Bíblia não cita aqui, não quer dizer que não tenha existido. Por quê? Vamos lembrar que o Novo Testamento são epístolas. O que são epístolas? São cartas mediante as dores. Apóstolo Paulo, no Novo Testamento escrito praticamente por ele, né? Ele ia, implantava uma igreja, ele recebia, depois que ele ficava ali, ele saía da igreja, ele recebia uma carta falando das dores, das dificuldades, e ele vai ser pontual nas dores. Quando você vai para um médico, fazendo uma analogia aqui, quando você vai a um médico, o médico não vai te dar um remédio para todas as dores que você possa vir a ter ou para aquilo que está funcionando para você. Não. Qual é a sua dor? Eu estou hoje com uma dor de cabeça. Então, aqui você vai tomar soro, vai tomar dipirona por causa disso. Vou no médico na outra semana, agora eu estou com dor no estômago. Então, aqui você vai tomar omeprazol, vai fazer isso. Então, são dores pontuais que tinham. Quando nós falamos do Evangelho, você vê que Febe era diaconisa, você vê que as filhas de Filipe profetizavam, você vê que Priscila estava atuante, você vê diversas mulheres. Agora até me fale o nome daquela que costurava roupas, que até faleceu, que Pedro ressuscitou ela, eu esqueci o nome dela. Aí pegou também. Vocês sabem dessa passagem, mas lembram dela que é uma mulher ativa no Evangelho, que era uma mulher que trabalhava. Então, quando nós falamos de mulheres que estão em destaque, por que isso? A Bíblia não cita o nome de fulano, de ciclano? Porque quando Paulo está falando, ele está falando para as dores daquele momento. Então, qual a concepção que nós temos aqui? A mulher, ela sempre foi chamada por Deus. Se a mulher não pudesse falar, se a mulher não pudesse... Conseguiu achar? Tábita, isso mesmo. Se a mulher não conseguisse ter uma posição, se a mulher não fosse chamada para estar à frente, Cristo não colocaria Maria para anunciar. Porque depois ele apareceu para os homens. Mas ela anunciou, mas quem eram os líderes eram os apóstolos. Né? Mas assim, porque ele tinha homens que aceitaram. Então, agora, se todos tivessem dito como não... a senhora falou, não é porque não está escrito que não possa acontecer. Deus ele pode fazer o que ele quiser, mas a base de regra de fé e prática do cristianismo é as Escrituras. Sem dúvida. E assim, tem gente que usa esses textos do Novo Testamento, principalmente das cartas de Paulo, para tirar a mulher de qualquer tipo de liderança. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a mulher exercer autoridade sobre homens, sobre o homem, sobre o marido dentro da igreja. Então, nós vamos ver que Deus ele deixa bem claro que ele primeiro veio o homem, depois a mulher, e isso está lá em Gênesis. Mas aí, quando nós vamos ver dentro da igreja, nós não vamos ver nenhuma mulher em cargo de liderança, de autoridade. Mas daí não sei... Na atualidade, em 1940, a gente teve mas a primeira aí não é na Bíblia.
Mas é você, na a Bíblia. multiforme Mas graça de Deus. aí nós estamos trazendo, por exemplo, um conceito de algo que partiu de fora da igreja. O feminismo, ele não vem de dentro da Bíblia. Ele vem de uma briga de mulheres, das mulheres querendo lutar por igualdade. Se nós formos olhar para o contexto bíblico e a gente levar em consideração como falar, a sociedade da época, isso aí, se fosse trazer para os dias de hoje, a gente não ia aceitar, né? Mulher nem era contada como filho na época. Então, muita coisa é direito da mulher, direito ganha, direito constituído pela lei e tal. Só que quando nós vamos para dentro da igreja, nós temos que levar em consideração aquilo que as escrituras elas estão dizendo, né? Eu não sou contra que nem, por exemplo, a senhora ser pastora, aconselhar pessoas, de repente ser mais proativa que o marido dentro da casa. Mas uma coisa que eu já não concordo é a senhora ser a autoridade máxima dentro do ministério que a senhora está. Mas quem disse que eu sou a autoridade máxima, sendo que o cabeça é Cristo? A autoridade máxima não é o Mas cabeça? Mas aí o homem não é o cabeça da mulher? O homem é o cabeça da mulher, só que Cristo é o cabeça da igreja. Então, Paulo faz essa distinção. Só que aí, então, aí nós estamos colocando o homem no lugar de Cristo. Não, mas aí no Dentro caso, da igreja, se você então, está tomando a posição do homem, o homem, então, você fica como cabeça do marido e o seu cabeça é Cristo. Mas o cabeça da igreja é Cristo. Então, e a mulher que Só que não quando é nós falamos de membros do corpo, cada um tem sua função. Tem a sua função, e exatamente. a Bíblia deixa bem claro que a autoridade ela está constituída na mão do homem. E a mulher ela está como adjuntora, auxiliadora. Pode falar. É que eu vou precisar encerrar o programa. Infelizmente, mas já? Mas a gente nem falou. Nosso tempo terminou. Mas, assim, é um tema que, obviamente, dá para a gente explorar muito mais. Depois nós vamos tentar acertar as agendas aqui. A gente fala mais sobre isso, sobre outras perspectivas também. Nós acabamos que ficou muito preso na questão da igreja. Mas a gente pode entrar no lar, pode entrar na sociedade. Tem uma série de outras dinâmicas aí que o feminismo, dentro da cosmovisão cristã, pode ou não atrapalhar. Mas eu queria reservar um tempinho final só para as considerações finais, pastor. Por favor, para quem nos assiste, que a irmã pudesse passar aí uma conclusão, uma aplicação sobre essa questão para quem nos assiste. Depois o Dial também vai ter oportunidade. 2 minutinhos, por favor. Claro. Querida, querido, o que eu quero trazer para você aqui hoje nessas considerações finais é: o feminismo começou muito bem, só que o problema é a continuação das ondas que se deturparam e se perderam. Tudo aquilo que estiver fora da palavra, não dá para nós nos apoiarmos naquilo, porque é algo insensível, é algo instável. Por isso, eu quero te convidar a, na realidade, se aprofundar nas Escrituras, a mergulhar na direção do Espírito Santo de Deus. E você, mulher, que está aí me vendo, que está aí passando por uma situação, está muitas vezes em crise, eu estou aqui para te ajudar. Eu, Bispa Letícia Ferreira, tenho auxiliado diversas mulheres. Você pode entrar ali pelo meu Instagram, pelo meu WhatsApp, que eu vou te ajudar a entender qual o seu papel dentro da igreja. Não é um papel parado, não é um papel acomodado, não é um papel onde você vai destruir, mas é um papel onde você vai crescer e somar, porque o Evangelho de Cristo é sempre para nos fazer ir além. Boa, inclusive, enquanto a pastora falava, os contatos apareceram aí para você, tá bom? Instagram e o telefone também no WhatsApp. Obrigado, viu, pastor, de novo. Eu posso só mandar um beijo pro meu marido? Não só pode, como deve. Senão o povo vai achar, viu? Nem marido tem, tá ali. Não, gente, eu tenho marido, pra honra e glória do Senhor. Sou casada há 16 anos, tá bom? Com o mesmo, saibam disso. Pro meu esposo, Bispo Denis, que Deus abençoe. Pro nosso fundador, missionário Elias, Bispo Marlúcia. Pro pessoal lá do Brás, que Deus abençoe. E pra todos lá de Carapicuíba, que Deus abençoe também. Boa. O pessoal já ia falar mesmo, tá vendo? Feminista, tem nem marido, não quer saber. E tem um filho também, tá? Tem um filho. Boa. Obrigado, viu, de novo, pastora, pelo carinho. Sempre muito bom recebê-la, ouvi-la e aprender contigo também. John, 2 minutinhos aí também para essas considerações finais, por favor. Acabou que a gente nem conseguiu entrar muito no tema, né? Mas satisfação conhecer a Bispa. Desculpa se eu falei alguma coisa que desagradou. A gente não está na mesa do debate, acaba às vezes... Você foi um dos mais leves que eu já enfrentei. Tá. Mas eu quero deixar bem claro que eu sou a favor da mulher ativa na igreja.
proatividade. Eu acho que quem é muito foi perdoado, muito é grato, e a nossa meio de expressar a nossa gratidão é servindo ao Senhor em tudo aquilo que a igreja necessita, né? E é lógico que se nós formos levar em consideração o que os pais da igreja disseram, ao que as próprias cartas paulinas estabeleceram ali, muita gente vai levar essas doutrinas como até uma exclusão das mulheres na participação da igreja. E a igreja, ela não exclui, né? Ela inclui as pessoas na atividade. Mas desde já eu quero agradecer nessa oportunidade, dizer que a igreja tem pastora, sim. A minha igreja tem pastora. A gente já tivemos pastoras dirigentes de igreja, hoje não temos mais. Teve uma mudança tal na estatutária, mas eu respeito muito as mulheres que são chamadas, usadas por Deus, mas desde que nós ficamos com a Escritura como regra de fé e prática, onde a Escritura diz que a autoridade ela foi constituída na mão do homem, e a mulher ela está ali para auxiliar o marido, auxiliar o homem. Às vezes o homem fica um pouquinho no cantinho dele, a mulher toma a frente, mas ali tem um homem que está com uma autoridade na igreja. Boa. Então, aí, então, também as considerações do Dião. Obrigado, viu, pastor, pelo carinho. Sempre muito bom recebê-lo aqui também, aprender contigo. E Angélica, já prepara aí, já vai falando com eles aí para acertar a agenda aí, que nós vamos ter que falar mais coisa aí. Nós só ficamos no pastorado feminino, mas tantas outras coisas que a gente tinha que falar, da questão sexual, do casamento. A gente falou um pouco, né, do casamento, mas do papel de mãe, né? Já ia mais pro feminismo mesmo. Mas isso dentro mas isso dentro da cosmovisão cristã, né? Porque hoje, por exemplo, tem muita mulher dentro da igreja que não quer ser mãe. Exatamente. Isso é real. Não é verdade? Isso é real. Tá vendo? E esses dias eu até confrontei uma delas. Aí, ó. Pelo que eu entendo, esse é um pensamento feminista. Porque a Bíblia não fala isso, né? Não, pelo contrário. Mas aí pode, não pode, deve... Não... Mas é que não deu tempo. Então, assim, vamos lá, a gente faz parte 2, talvez 3, porque tem coisa pra cá. Tem muita coisa pra fazer. Mas põe o resultado da enquete aí na tela aí. Isso daí é um trabalho pra Angélica. Agora não tem nada a ver com isso, mas agora ela que resolve pra marcar. O que torna o feminismo perigoso do ponto de vista espiritual? Vamos ver? Olha lá, 91%. Porque coloca realmente a pessoa no centro, ao invés dela estar no centro à vontade de Deus, tá? Não é perigoso 6%, até bastante gente, 3% não sabe. Boa, 9% estão perdidos aí, hein? Literalmente. Cuidado, hein, pessoal? Cuidado. Esse debate ajude eles a se encontrar, né? Exatamente, tomara que coloque um caminho. Inclusive, essa mesma resposta aí entra naquilo que a gente estava pincelando aqui rapidinho da questão da mãe, né? Porque se a vontade de Deus é uma, eu coloco o meu desejo no centro. Será que esse é um problema? Não é e tal? Nós vamos ter que discutir depois. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, o Vejam Só estará de volta. Fique agora aí na sequência com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Forte abraço e até a próxima.